Em uma noite tempestuosa de inverno em uma pequena cidade do interior, o Hospital Santa Clara teve sua rotina completamente alterada. Foi quando então, um cão de rua magro maltratado cambaleou carregando algo na sua boca. Seu nome era Max, um pastor alemão coberto de lama e sangue, e rompeu pela porta da emergência carregando delicadamente um pequeno embrulho em sua boca. Não era um cachorro qualquer, estava sujo com pelo coberto de lama seca e as patas gastas como se tivesse percorrido quilômetros por terreno hostil. Seus olhos cheios de desespero foram o que mais chamaram a atenção. Os enfermeiros, inicialmente assustados, perceberam que se tratava de um recém-nascido, ainda com cordão umbilical e envolto em um casaco feminino ensanguentado. Enquanto a equipe médica examinava o bebê, descobriram algo chocante. O pequeno apresentava sinais de hipotermia severa e, preso ao casaco, havia um bilhete manchado de sangue com uma mensagem desesperada: "Por favor, salve minha filha. Sofri um acidente na estrada da serra. Max, cuide dela." A história tomou um rumo ainda mais dramático quando, ao rastrearem o GPS do celular encontrado no casaco, a polícia localizou um carro capotado às margens de um precipício. Ali estava Amanda, a mãe da criança, gravemente ferida mas ainda com vida. Ela revelou que, após o acidente, sem conseguir se mover e percebendo que sua filha recém-nascida não sobreviveria ao frio, tomou a decisão mais difícil de sua vida. Confiou seu bebê ao seu fiel companheiro Max, que conhecia o caminho até a cidade. O que ninguém esperava era descobrir que Max não era apenas o herói daquela noite. Ele era um cão de terapia treinado que visitava regularmente o hospital. E foi esse conhecimento que o permitiu escolher exatamente para onde levar o bebê. Durante os 3 quilômetros que separavam o acidente do hospital, Max protegeu a recém-nascida do frio com seu próprio corpo, evitando estradas movimentadas e escolhendo o caminho mais seguro, mesmo estando ele próprio ferido. A história teve uma reviravolta final quando descobriram que Amanda era uma médica que havia acabado de sair de sua última plantão antes da licença maternidade. Ela havia ajudado a treinar Max para o programa de terapia do hospital, sem imaginar que um dia seu próprio treinamento salvaria a vida de sua filha. Mãe e filha sobreviveram, e Max tornou-se não apenas um herói local, mas um símbolo vivo de como o amor e a lealdade podem transcender as barreiras entre humanos e animais, provando que alguns anjos têm 4 patas e um coração maior que o mundo. 6 meses após o incidente que chocou a pequena cidade, a história ganhou dimensões ainda mais profundas. Amanda, agora recuperada, descobriu que o acidente havia deixado sequelas que a impediriam de voltar a exercer cirurgias. No entanto, sua experiência transformadora levou a criar o primeiro programa especializado em treinamento de cães para resgate de emergência do país, usando o hospital como base. Max, que já era considerado um herói, tornou-se o principal instrutor do programa, ajudando a treinar outros cães. Sua incrível capacidade de discernimento naquela noite fatídica não tinha sido mera sorte. Descobriu-se que ele possuía uma sensibilidade extraordinária para detectar alterações nos batimentos cardíacos e temperatura corporal, habilidade que passou a ser estudada por pesquisadores. A pequena Sofia, o bebê salvo naquela noite, desenvolveu um vínculo único com Max. Conforme crescia, os médicos notaram algo extraordinário. Sua presença tinha um efeito calmante excepcional em outras crianças internadas. Isso levou à criação de uma ala pediátrica especial no hospital, onde cães treinados, seguindo o exemplo de Max, ajudavam na recuperação dos pequenos pacientes. Mas o destino reservava mais uma surpresa. Durante uma das sessões de terapia, Max começou a apresentar um comportamento incomum próximo a um paciente em coma, que ninguém sabia, estava prestes a ter uma parada cardíaca. Seu aviso precoce permitiu que a equipe médica agisse a tempo, salvando mais uma vida. A história de Max não apenas mudou o protocolo de atendimento do hospital, mas também inspirou uma lei nacional que passou a permitir a presença de cães de terapia em todas as unidades hospitalares do país. Amanda, embora não pudesse mais operar, descobriu sua verdadeira vocação: unir medicina e o amor pelos animais para salvar vidas de formas que jamais imaginara. O legado de Max continua se expandindo, provando que às vezes é preciso perder algo para encontrar um propósito maior. Hoje,
O Hospital Santa Clara é referência mundial em terapia assistida por animais, e na entrada do prédio, uma estátua de bronze de um pastor alemão carregando um bebê lembra a todos que o amor e a coragem podem vir das fontes mais inesperadas. E Sofia? Bem, ela cresceu para se tornar uma criança extraordinariamente empática, com um dom natural para acalmar tanto pessoas quanto animais. Todos dizem que ela herdou algo especial naquela noite tempestuosa, talvez um pouco da alma heroica de Max. 10 anos se passaram desde aquela noite fatídica. Sofia, agora com 10 anos, desenvolveu uma habilidade extraordinária que deixou a comunidade científica intrigada. Ela conseguia, assim como Max, prever crises em pacientes antes mesmo dos equipamentos médicos detectarem. Os médicos descobriram que a exposição ao extraordinário sistema nervoso de Max durante aquelas críticas primeiras horas de vida havia criado uma espécie de conexão neurológica única. Max, agora um senhor de idade entre os cães, havia treinado mais de 100 cães de resgate, criando um verdadeiro exército de heróis de 4 patas. Mas sua maior conquista estava apenas começando a se revelar através de seus filhotes. Em um desenvolvimento surpreendente, descobriu-se que sua prole havia herdado suas habilidades especiais de detecção, criando uma linhagem única de cães com capacidades extraordinárias para o trabalho hospitalar. Amanda, transformando sua aparente tragédia em triunfo, estabeleceu a Fundação Max, uma organização internacional que não apenas treinava cães para hospitais, mas também realizava pesquisas groundbreaking sobre a conexão entre humanos e animais em processos de cura. O pequeno hospital do interior tornou-se um centro de pesquisa reconhecido mundialmente. A história tomou um rumo ainda mais extraordinário quando Sofia, durante uma visita de rotina ao hospital com Max Jr., o filhote que ela havia adotado, descobriu que conseguia traduzir as percepções dos cães para a equipe médica. Esta habilidade única levou à criação de um novo protocolo de atendimento, onde cães e humanos trabalhavam em perfeita sincronia para salvar vidas. Um dia, durante uma emergência em massa causada por um acidente na rodovia, Sofia e sua equipe de cães conseguiram localizar e salvar 15 pessoas presas nos escombros, muito antes das equipes convencionais de resgate chegarem. Este evento chamou a atenção da OMS, Organização Mundial da Saúde, que passou a implementar o protocolo Max em situações de desastre em todo o mundo. Mas o destino ainda reservava uma surpresa ainda maior. Pesquisadores descobriram que o DNA de Max continha uma mutação genética rara que explicava suas habilidades extraordinárias. Esta descoberta abriu portas para o desenvolvimento de novos tratamentos médicos e métodos de diagnóstico precoce de doenças. Amanda, observando sua filha crescer e desenvolver esse dom extraordinário, compreendeu que aquele acidente não havia sido apenas uma tragédia evitada, havia sido o início de uma revolução na medicina. O Hospital Santa Clara agora abrigava a primeira escola do mundo dedicada ao estudo da comunicação entre humanos e animais para fins terapêuticos, com Sofia como uma de suas mais jovens instrutoras. E Max, mesmo em sua idade avançada, continuava sendo o guardião silencioso do hospital, agora acompanhado por dezenas de seus descendentes, todos carregando seu legado extraordinário. Sua história não era mais apenas sobre uma noite de heroísmo, mas sobre como um único ato de amor incondicional pode desencadear uma onda de transformação que continua a crescer e tocar vidas ao redor do mundo. 15 anos após o evento original, o mundo testemunhou algo ainda mais extraordinário. Sofia, agora uma jovem de 15 anos, descobriu que sua conexão com os cães ia muito além da empatia ou da capacidade de previsão médica. Durante uma noite de lua cheia, ela teve uma visão compartilhada com todos os descendentes de Max, uma antiga profecia canina que falava sobre guardiões, humanos e cães unidos por um vínculo sagrado para proteger a humanidade. O velho Max, agora com 17 anos, uma idade extraordinária para um cão, começou a apresentar um brilho azulado em seus olhos durante as noites. Cientistas do mundo todo se reuniram no Hospital Santa Clara para estudar este fenômeno inexplicável. Descobriram que suas células haviam sofrido uma mutação que permitia uma forma de bioluminescência nunca antes vista em mamíferos. A Fundação Max, sob liderança de Amanda e Sofia,
expandiu-se para incluir um centro de pesquisa genética avançada. Ali, descobriram que a linhagem de maques não era comum. Traces de DNA encontrados sugeriam uma origem antiga, possivelmente ligada a uma espécie de lobos que se acreditava extinta há milhares de anos. Um evento dramático marcou esta nova fase quando, durante um terremoto que atingiu a região, Sofia e os cães descendentes de maques demonstraram uma capacidade sobrenatural de coordenação. Eles formaram uma rede telepática de resgate, salvando centenas de vidas. Os cães podiam se comunicar entre si e com Sofia através de uma frequência cerebral única, permitindo operações de resgate com precisão impossível. Amanda, estudando antigos textos e correlacionando com as novas descobertas, encontrou referências a uma antiga ordem de curandeiros caninos em civilizações ancestrais. As pinturas rupestres descobertas mostravam humanos com uma marca especial, a mesma marca de nascença que Sofia tinha em forma de pata. O Hospital Santa Clara se transformou em um santuário. Além de centro médico e de pesquisa, tornou-se um local de peregrinação para pessoas que buscavam cura através da conexão especial entre humanos e cães. A energia do local era diferente, plantas cresciam mais rápido nos jardins do hospital, e os pacientes se recuperavam em tempo recorde. Max, em seus últimos dias, transmitiu uma última mensagem através de Sofia. A profecia falava de mais guardiões que despertariam ao redor do mundo, cada um com seu próprio cão-guardião, formando uma rede global de proteção e cura. Seu último ato foi reunir todos seus descendentes, agora mais de 500 cães espalhados pelo mundo, em um uivo coletivo que foi ouvido em diferentes continentes no mesmo instante. Após sua partida física, algo extraordinário aconteceu. Pequenos pontos de luz azul, semelhantes ao brilho de seus olhos, começaram a aparecer nos jardins do hospital todas as noites. Análises revelaram que era uma nova espécie de flores bioluminescentes, que só cresciam onde os descendentes de Max estavam presentes. Sofia estabeleceu a Academia dos Guardiões, um lugar onde jovens com habilidades especiais similares às suas podiam aprender a desenvolver seu dom junto com seus companheiros caninos. A profecia estava apenas começando a se realizar, e o legado de Max continuava a se expandir de formas que ninguém poderia ter imaginado naquela noite tempestuosa há 15 anos. O mundo começava a entender que aquele cão que chegou ao hospital com um bebê nos dentes não era apenas um herói, era o primeiro mensageiro de uma nova era na história da humanidade, onde a antiga aliança entre homens e cães seria renovada para proteger e curar o mundo. Apesar de tudo, o bebê ainda respirava. Seu pequeno corpo frágil tremia, mas ele se agarrava à vida com uma força impressionante. Algo quase inacreditável. O Dr. Elias se aproximou novamente, seu rosto carregando uma expressão de preocupação intensa. O estado dele é crítico, murmurou, sua voz grave, mas firme o suficiente para que a equipe conseguisse ouvir. Está severamente desnutrido e sua temperatura corporal está perigosamente baixa. O monitor cardíaco ao lado do bebê emitia bips fracos, um reflexo alarmante da luta silenciosa que acontecia dentro daquele corpinho. O som era um lembrete constante da urgência da situação. Não temos muito tempo, acrescentou Elias, trocando olhares com os médicos e enfermeiros que trabalhavam incansavelmente. Todos sabiam o que estava em jogo. Do outro lado da sala, perto da entrada, uma das enfermeiras, Helena, desviou a atenção dos monitores para a grande porta de vidro. Lá fora, imóvel, estava ele, o cão. Seu corpo estava visivelmente exausto, o pelo sujo e desalinhado, mas seus olhos... Eles não desviavam da porta. Havia algo em seu olhar, uma quietude quase humana, como se soubesse que sua missão ainda não estava concluída. Helena engoliu em seco. Como isso é possível? Ela murmurou, sem realmente esperar uma resposta. A cena era surreal. Como um cachorro teria entendido que aquele bebê precisava de ajuda? Como soube levá-lo justo para um hospital? Era uma história que desafiava qualquer explicação lógica, mas ali estava a prova viva. Um bebê à beira da morte, salvo por um animal que, contra todas as probabilidades, fez o que muitos humanos talvez não conseguissem. O tempo parecia se arrastar.
O bebê ainda não reagia, mas, pouco a pouco, os sinais vitais começavam a se estabilizar. A hidratação intravenosa trazia um alento, ainda que frágil. Precisamos mantê-lo sob observação constante, disse Elias, ajustando com precisão os níveis de oxigênio. Cada minuto conta. No entanto, uma dúvida começava a se formar na mente de todos ali. Era um mistério profundo, mas não havia tempo para teorias. Só uma coisa importava agora: manter aquele bebê vivo. Enquanto a equipe médica trabalhava incansavelmente, o cão lá fora continuava imóvel, como uma sentinela. Ele não latia, não se agitava, apenas fixava seu olhar no vidro. Sua postura demonstrava algo que ia além de instinto animal. Havia um senso de dever estampado em sua expressão. A enfermeira-chefe, Soraya, finalmente quebrou o silêncio carregado da sala. Precisamos chamar a polícia, disse, firme. Isso não faz sentido. Um bebê deixado aos cuidados de um cão? Precisamos de respostas. Uma das enfermeiras, ainda com as mãos trêmulas pelo turbilhão de emoções, assentiu rapidamente e pegou o telefone, discando para a delegacia mais próxima. Do outro lado da linha, a oficial prometeu enviar uma equipe imediatamente. Entre ligações e preparações médicas, uma outra enfermeira, Laura, sentiu algo dentro de si, um misto de curiosidade, empatia e admiração. Ela tomou coragem e se aproximou do cão do lado de fora. Com passos cautelosos, ajoelhou-se a poucos metros dele. Era um animal grande, robusto, mas visivelmente desgastado. Seu pelo, emaranhado e sujo, contava uma história de desafios e jornadas difíceis. Mas o que realmente chamava atenção eram seus olhos, cansados, sim, mas tão cheios de algo que beirava o incompreensível. Laura murmurou quase sem perceber. Como você soube que esse era o lugar certo? Ela sabia que não teria uma resposta, mas a pergunta ecoou no ar frio da madrugada. O cão não recuou. Tampouco demonstrou medo ou agressividade. Apenas permaneceu ali, firme, inamovível. Laura, num gesto inconsciente, estendeu a mão e deslizou suavemente os dedos pelo dorso do animal. Sua respiração estava ofegante, seu coração batia pesado, mas ele não reagiu de forma negativa. No entanto, algo ficou claro naquele momento. O cachorro não desviava o olhar da porta, como se estivesse esperando por alguma confirmação, como se soubesse que sua missão ainda não havia terminado. O som distante de sirenes rompeu o silêncio da noite. Os policiais chegaram rapidamente, seus semblantes carregados de incredulidade ao ouvirem o relato pelo rádio. Era o tipo de história que se esperaria encontrar em um conto, não na vida real. Um dos oficiais, um homem alto com rugas que denunciavam anos de serviço na Delegacia Central de Esperança Nova, parou ao lado da enfermeira-chefe. Sua voz era firme, mas havia um resquício de espanto nas entrelinhas. O que temos aqui? A pergunta ficou no ar. Mas, naquele momento, ninguém ali ainda tinha resposta. Um cachorro trouxe um bebê? Repetiu o oficial, franzindo a testa para a enfermeira-chefe. Exatamente, respondeu Soraya, sem rodeios. Não sabemos de onde o bebê veio, nem como esse cachorro o encontrou. Ele simplesmente apareceu. A equipe policial trocou olhares intrigados antes de voltarem a atenção para o animal, que ainda aguardava pacientemente do lado de fora do hospital. Sua postura continuava firme, mas os claros sinais de exaustão tornavam-se cada vez mais evidentes. O sargento Rafael cruzou os braços e perguntou: alguém tentou identificá-lo? Um dos oficiais mais jovens, Vitor, retirou um pequeno leitor de microchip do bolso e lentamente se aproximou. O cão, no entanto, recuou um passo, observando com olhos atentos. Ele não rosnou, não mostrou os dentes, não havia agressividade. Mas estava claro que não confiaria em ninguém tão facilmente. Esse cachorro sabe de algo, murmurou Vitor, mantendo-se alguns passos de distância. Não podemos simplesmente deixá-lo aqui. Talvez ele nos leve até onde encontrou o bebê.
A ideia parecia absurda, mas nada naquela situação fazia sentido de qualquer maneira. O comandante da equipe policial, Rogério, decidiu tentar uma abordagem diferente. Com passos calculados, aproximou-se e se abaixou, estendendo uma mão aberta, num gesto tranquilo. Sua voz saiu num tom baixo e suave. Ei, amigão! Você pode nos mostrar o caminho? O cachorro permaneceu imóvel por alguns segundos. Seu olhar avaliava o homem diante dele, como se estivesse determinando se deveria confiar nele ou não. Então, para surpresa de todos, ele permaneceu parado enquanto o comandante deslizava lentamente uma coleira ao redor de seu pescoço. Pronto, Rogério murmurou. Agora nos leve até lá. O cão não hesitou. Assim que sentiu a coleira presa com firmeza, deu um passo à frente, determinado. Ele sabia exatamente para onde estava indo. A equipe do hospital observava em silêncio enquanto os policiais seguiam o animal, que avançava pelas ruas da cidade sem olhar para trás. As luzes dos carros de patrulha iluminavam as calçadas molhadas pela garoa fina que começava a cair. Era madrugada, e a cidade de Santa Aurora parecia mergulhada num vazio melancólico. Os prédios altos lançavam sombras longas e inquietantes sob os lampiões fracos, enquanto os policiais caminhavam com olhares cheios de desconfiança e admiração. A tensão aumentava. Onde aquele cachorro estava os levando? Por ruas e vielas, ele seguiu sem hesitação, atravessando bairros cada vez mais silenciosos, até que os sinais da cidade começaram a desaparecer. À medida que avançavam, a paisagem mudava. O concreto urbano dava lugar a um bairro abandonado nos arredores da cidade. As casas estavam deterioradas, algumas com janelas quebradas, outras com cercas caídas, engolidas pelo mato alto. Era um lugar esquecido pelo tempo, um cenário tomado pelo silêncio cortante da madrugada. Finalmente, o cão parou. Diante dele, uma casa pequena e decadente. A porta entreaberta balançava levemente com o vento frio. Rogério franziu a testa e virou-se para os companheiros. Parece que encontramos alguma coisa. Os oficiais analisaram o local com cautela. A construção parecia ter sido abandonada há muito tempo. As paredes estavam cobertas de musgo e rachaduras, a tinta descascada expondo a madeira apodrecida. As janelas, sujas e parcialmente quebradas, revelavam um interior escuro e indecifrável. Mas havia algo estranhamente errado naquele ar de abandono. O cachorro, que antes avançava sem hesitação, agora sentou-se diante da casa e ficou observando a porta com uma expressão que arrepiaria qualquer um. Seu olhar carregava uma mistura de urgência e gravidade, como se a verdadeira resposta estivesse atrás daquela entrada. Rogério respirou fundo antes de dar o comando. Vamos entrar. Os policiais sacaram suas lanternas e se aproximaram com cautela. Quando o sargento empurrou a porta, ela rangeu alto, como um lamento de tempos esquecidos. O ar dentro era denso. O cheiro de mofo e madeira úmida se misturava a algo indefinido, um odor tão discreto quanto inquietante, como se o tempo tivesse fossilizado a história entre aquelas paredes. As feições dos policiais endureceram. Nada os prepararia para o que estavam prestes a encontrar. Com passos calculados, avançaram, iluminando cada canto do ambiente. À primeira vista, a casa parecia desabitada. Os móveis estavam cobertos por uma fina camada de poeira, como se ninguém os tivesse tocado há anos. No entanto, algo estava fora do lugar. A sala tinha sinais de movimentação recente. Uma cadeira caída, pedaços espalhados de tecido rasgado, pegadas na poeira. Alguém esteve ali, recentemente. O piso de madeira rangia de maneira quase fantasmagórica a cada passo que davam. As sombras projetadas pelas lanternas dançavam nas paredes sujas, criando um efeito ainda mais perturbador. Então, um dos oficiais parou abruptamente. Seus olhos se arregalaram ao notar algo no chão, perto do tapete gasto ao centro da sala. Havia uma pequena manta dobrada. O mesmo tipo de tecido que envolvia o bebê encontrado. Um calafrio percorreu a espinha de todos ali.
A pergunta que ecoava em suas mentes era agora um grito silencioso no ar denso daquela casa esquecida. Aqui está a reformulação do trecho, mantendo o tom emocional e inspirador, mas enriquecendo os detalhes para tornar a narrativa ainda mais envolvente e única. Fiz as alterações necessárias nos nomes e locais, e adicionei mais profundidade à atmosfera e aos personagens. Roteiro reformulado. Parte 3. Mais adentro na casa, os policiais começaram a perceber que algo estava profundamente errado. O cachorro, agora liderando o caminho, os guiou até os fundos, onde uma porta quase invisível levava a uma pequena sala. O comandante Rogério gesticulou para que o seguissem enquanto abria a porta com cuidado. O que encontraram foi o primeiro sinal de vida, um berço velho e sujo, com um cobertor esfarrapado jogado sobre ele. Ao redor, pequenos indícios de que alguém havia morado ali recentemente, uma tigela de comida de cachorro meio vazia, garrafas de água vazias e um par de cobertores arrumados no chão. Foi aqui que o bebê estava, murmurou um dos policiais, seu rosto endurecido pela seriedade da situação. Os sinais de abandono eram inconfundíveis. Mas o que mais preocupava a todos era a ausência de qualquer outra pessoa. O cachorro, movendo-se com uma familiaridade inquietante, aproximou-se do berço e começou a cheirar o local onde o bebê estivera. Estava claro que ele conhecia aquele canto como se já fizesse muito tempo. Uma das policiais, Ana, se agachou e iluminou o interior do berço com sua lanterna. Não parece que o bebê estava aqui há muito tempo, observou, apontando para a poeira que começava a se acumular nas bordas. Mas alguém o deixou aqui. Quem? O cachorro, agora visivelmente exausto, deitou-se ao lado do berço. Seu corpo pesado parecia finalmente ceder à exaustão. Ele havia cumprido sua missão. Agora que a criança estava segura, todo o peso de sua responsabilidade parecia escorregar de seus ombros peludos. Os policiais trocaram olhares perplexos e admirados. Não havia dúvidas de que este cão não apenas cuidara do bebê, mas o protegera até o último momento. Este cão, murmurou um dos policiais, acariciando a cabeça do animal, fez mais por este bebê do que qualquer outra pessoa que passou por aqui. O animal fechou os olhos por um momento, como se compreendesse as palavras. Enquanto isso, outro policial, Ricardo, foi verificar o restante da casa. Na cozinha, encontraram mais sinais de abandono: pratos sujos empilhados, restos de comida podre e papéis espalhados desordenadamente em uma pequena mesa de jantar. Um desses papéis, um envelope velho e amassado, chamou a atenção de Ricardo. Dentro, havia uma carta escrita à mão. As letras estavam borradas, mas ainda legíveis. Clara, ouça isso, disse Ricardo, lendo em voz alta. Não posso mais cuidar dele. Não tenho mais forças e tudo está desabando ao meu redor. Só tenho Rex. Sei que ele fará a coisa certa. Espero que ele me perdoe um dia. Ricardo parou de ler, suas palavras ecoando no ar pesado da casa. A carta não estava assinada. Mas o que mais os impressionou foi a menção de Rex. Rex, murmurou Ricardo, olhando para o cão que agora descansava aos pés do berço. Este é Rex. Ele foi quem cuidou do bebê todo esse tempo. O silêncio invadiu a pequena sala enquanto todos processavam o que haviam acabado de descobrir. O cão, um animal simples para muitos, assumiu uma imensa responsabilidade quando seu dono desesperado deixou aos cuidados de um bebê indefeso. O amor e a lealdade que Rex havia demonstrado desafiavam toda a lógica. Mas o que aconteceu com os pais? Perguntou um dos policiais. Onde está a pessoa que escreveu isso? A resposta para essa pergunta permaneceu um mistério. Não havia sinal de mais ninguém na casa. A única pista era a carta e o fato de que Rex, de alguma forma, tomou a decisão de levar o bebê para o hospital quando a situação se tornou insustentável. De volta ao hospital, o bebê ainda lutava por sua vida. Mas graças a Rex, havia uma chance de sobrevivência. O cachorro, enquanto isso, cumprirá sua missão. Mas o mistério de quem era a pessoa por trás daquela carta e o que havia acontecido para chegar a esse ponto ainda os assombrava. As horas se passaram no hospital enquanto o bebê permanecia em estado crítico. Graças aos cuidados da equipe médica, havia uma esperança crescente. As enfermeiras, ainda chocadas com os eventos, não conseguiam parar de falar sobre o cachorro que trouxera o bebê. Embora já soubessem que seu nome era Rex, o mistério sobre sua vida e a conexão com o bebê permanecia sem solução. Enquanto isso,
A polícia avançava na investigação após a descoberta da carta na casa abandonada. Eles sabiam que sua investigação estava apenas começando. O mistério de Rex e do bebê era apenas a ponta do iceberg de uma história muito mais profunda e complexa.